Hoje vamos estar falando sobre a história de George Miller. Um homem que viveu em 1805 a 1898, um apóstolo da fé. Um homem que alimentou milhares de órfãos, pregou o evangelho para milhões de pessoas, ganhou multidões de almas para Cristo. Foi um homem que gastou seus primeiros anos de estudos, que vivia desenfreado nos vícios. Certa vez passou 24 dias presos por causa de confusões na sua adolescência. Mas aos 20 anos de idade a sua história foi mudada. Quando entrou no culto de crentes e viu aqueles homens, mulheres ajoelhados, pedindo a Deus para que a bênção do Senhor caísse sobre aquele lugar. Se hospedou no orfanato e que continuava a funcionar com as regras que o seu líder recebeu de confiar inteiramente em Deus. Foi assim que George Miller, o novo pregador, recebeu nessa visita aquele orfanato, a inspiração que o levou mais tarde a fundar o seu próprio orfanato, sob os mesmos princípios, confiar inteiramente em Deus. Era um homem que na época lia mais os comentários da Bíblia, livros, extras bíblicos, até que um dia Deus o ajudou ele a abandonar isso tudo e ler somente a Bíblia. Como John Bunyan ficou um homem de um livro só. O resultado foi que quando, primeira noite, ele fechou a porta do seu quarto para orar, para meditar sobre as Escrituras, ele aprendeu em poucas horas o que não tinha aprendido em vários meses. Antes de falecer, esse homem disse que leu a Bíblia inteira mais de 200 vezes. Detalhe, 100 vezes de joelhos. Quando estava no seminário, após os cultos, ele ainda orava até meia-noite. Levantava cedo para orar. Certo homem perguntou a George Miller se ele era um homem que orava muito, e sabe qual foi a resposta dele? Algumas horas todos os dias. E ainda vivo no espírito de oração, oro quando ando, quando me deito, quando me levanto. Estou constante em oração. Ele dizia que uma vez persuadido de que aquela coisa era justa, ele continuava a orar até receber. Ele dizia que o grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Um homem com 52 anos diariamente, tinha 2 filhos e ele orava por esses jovens há 52 anos. Um amigo de mocidade, ele orava pelos filhos desse homem. Que coisa tremenda, era um homem que decidiu viver pela fé. Ele dizia, eu não quero salário fixo para pastorear, não. E colocava alguns pontos nisso. Ele dizia, em primeiro lugar, um salário significa uma importância designada, geralmente adquirida de aluguel dos bancos. Mas a vontade de Deus não é aluguel do banco, não. Em segundo lugar, dizia o preço fixo de um assento na igreja, às vezes, se torna muito pesado aos filhos de Deus. Eu não quero colocar obstáculo no caminho do progresso espiritual da igreja, não. Em terceiro lugar, dizia toda a ideia de alugar os assentos e ter salário torna-se muitas vezes um tropeço para o pregador, levando a trabalhar mais pelo salário do que pelas almas. Olha a visão de George Miller. George Miller achava quase impossível ajuntar, guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Dizia que se assim o crente confia no dinheiro no caixa em vez de confiar em Deus. Que história bonita, a história deste homem. Um certo dia só lhe restava 8 shillings em dinheiro. E Miller pediu ao Senhor que lhe desse dinheiro. E esperou muitas horas sem qualquer resposta. Então chegou uma senhora e perguntou, o irmão precisa de dinheiro? Isso foi para ele uma grande prova de fé. Entretanto o pastor respondeu, minha irmã, eu disse aos irmãos quando abandonei o salário, que só informaria ao Senhor a respeito das minhas necessidades. E aquela senhora disse, pegue isto
e lhe colocou 42 xelins na mão do pregador. Outra vez, a mulher e sua família passaram 3 dias sem dinheiro em casa e foram fortemente assaltados os seus pensamentos pelo diabo, com a ideia de que havia errado em acertar, querer viver pela fé. Quando, porém, voltou para o seu quarto, achou 40 xelins que o irmão deixou. Aleluias! E a história desse homem diz que ao fim do ano acharam-se de novo inteiramente sem dinheiro, num dia que tinham que pagar o aluguel. E pediram a Deus e o dinheiro foi enviado. E nessa ocasião, George Miller fez a seguinte regra: não vamos mais nos endividarmos, porque tal coisa não é bíblica. Não devemos dever coisa a ninguém a não ser o amor, lá em Romanos 13:8. Vamos fazer contas só com dinheiro vamos comprar só com o dinheiro que tivermos. Não vamos pedir dinheiro emprestado para ninguém. Foram as regras de George Miller. Outro segredo que o levou a alcançar tão grande bênção de confiar em Deus foi a resolução de usar dinheiro que recebia somente para o fim que lhe era destinado. Essa regra ele nunca infringiu, nem para tomar dinheiro emprestado, apesar de ter achado milhares de vezes face a face nas necessidades. Ele não pegava o dinheiro, não usava o dinheiro. Nesses dias, quando começou a provar das promessas de Deus, ficou comovido pelos estados dos órfãos, das pobres crianças que se encontravam nas ruas. Reuniu algumas das crianças para comer 8 da manhã e a seguir, durante a meia-noite, 1h30, lhe ensinava as escrituras. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, mais ele recebia alimentos para alimentá-las. Até que se achava cuidando de 30 a 40 crianças. Olha só que coisa linda é a fé. Ao mesmo tempo, quando George Miller fundou a Junta para o Conhecimento das Escrituras, os alvos eram auxiliar as escolas bíblicas dominicais. Segundo, espalhar as Escrituras. Terceiro, aumentar a obra missionária. Tudo foi feito com a mesma resolução de não se endividar, mas para sempre pedir a Deus em secreto o necessário. História comovente a história desse homem. História de George Miller. Um certo dia ele estava lendo a Bíblia e leu: abre a tua boca que eu vou te encher. E ele foi levado a aplicar essas palavras no orfanato, sendo lhe dada a fé para pedir 1000 libras ao Senhor. E pediu a Deus que levantasse irmãos com qualificação para cuidar das crianças. Desde aquele momento, serviu-lhe de lema a promessa e se tornou o poder que determinou o curso da sua vida. 2 dias depois, sabe o que foi que aconteceu? Recebeu as primeiras moedas de xelim. 4 dias depois, foi recebida a primeira contribuição de móveis, de guarda-roupa. Uma irmã se ofereceu para o serviço de cuidar dos órfãos. Aleluia! Naquele tempo ele escreveu que no dia seguinte recebeu uma carta com estas palavras: oferecemos-nos para o serviço do orfanato, se o irmão achar que temos qualificações. Oferecemos também todos os nossos móveis que o Senhor nos tem dado. Faremos tudo isso sem nenhum salário, crendo que, se for a vontade do Senhor nos usar, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Desde aquele dia, nunca faltou no orfanato auxiliares alegres, devotados, apesar da obra aumentar mais depressa que esse homem esperava. Para a glória de Deus, que possamos ter fé como este homem teve, em nome de Jesus.